O milionário entrou em seu Rolls Royce com a noiva até que uma ligação revelou sua ex e um bebê. Antes de começarmos, escreva nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta história. E quando terminar, deixe sua avaliação de 0 a 10. E não se esqueça de seguir nosso canal para mais histórias como esta. Agora, aproveite cada detalhe. O manobrista segurou a porta do Rolls-Royce Phantom prateado, enquanto Nathaniel Crowe ajustava seu terno Tom Ford cinza chumbo. Aos 38 anos, ele possuía aquele tipo de elegância discreta que falava mais alto que palavras. 1,88 m de altura, porte atlético mantido através de corridas matinais disciplinadas, cabelo escuro perfeitamente penteado com sutis fios grisalhos nas têmporas. Seus olhos azul-aço refletiam a confiança de um homem que havia construído um império internacional de logística do nada. As flores para a cerimônia chegaram na quinta-feira, disse Victoria, deslizando para o assento de couro macio ao lado dele. A voz de sua noiva carregava a cadência refinada de alguém nascido no privilégio de Connecticut, loira, impecável e totalmente lógica. Tudo o que Nathaniel havia se convencido de que precisava em uma parceira de vida. O restaurante atrás deles zumbia com o rescaldo do jantar com investidores europeus. Mais uma noite de sucesso. Mais um passo em direção ao futuro perfeitamente orquestrado que haviam planejado juntos. Casamento em 6 semanas. Lua de mel na Toscana. Uma vida construída sobre respeito mútuo e objetivos compartilhados, não emoções confusas. O telefone de Nathaniel vibrou contra o bolso do peito. Ele olhou para a tela. Sem nome, mas o número fez sua respiração prender. Dígitos que ele havia memorizado anos atrás e então se forçado a esquecer. Nathaniel? Victoria notou sua hesitação. Seu polegar pairou sobre a tela. 7 meses. Foi quanto tempo se passou desde que ele tomou a decisão mais difícil de sua vida. Afastar-se da única pessoa que já o fez perder o controle. O telefone vibrou novamente, contra todos os instintos gritando para ele deixar cair na caixa postal. Ele atendeu. Alô? Sinto muito ligar para você assim. A voz pertencia a Marcos, irmão mais velho de Siena. Nathaniel se lembrava dele. Protetor. Direto. Sem paciência para jogos. Mas achei que você deveria saber. A mulher que você disse para nunca mais te contatar teve um bebê. Ele nasceu prematuro? As palavras atingiram Nathaniel como golpes físicos. O brilho quente do restaurante pareceu diminuir. A conversa de casamento de Victoria desvaneceu-se em ruído branco. Quando? Sua voz saiu mais áspera do que o pretendido. 2 meses atrás. Ele está na UTI neonatal desde então. 2 meses. Enquanto Nathaniel escolhia vinho para seu casamento, planejava sua lua de mel, acreditando que tinha compartimentalizado seu passado com sucesso. Siena Blake estava sentada em um hospital, zelando por uma criança que ele nem sabia que existia. Ele está... Nathaniel não conseguiu terminar a pergunta. Ele está lutando. Isso é tudo que posso te dizer. A linha ficou muda. Nathaniel olhou para o telefone, seu mundo inclinando-se em seu eixo. Siena, a professora de cabelos ruivos que desafiou cada muro que ele construiu ao redor de seu coração. A mulher cujo riso uma vez preencheu seu apartamento na cobertura, fazendo-o parecer um lar em vez de uma vitrine. Quem era? A voz de Victoria cortou sua espiral. O que você teria feito no lugar dele? Nathaniel pousou o telefone com dedos trêmulos. O silêncio no Rolls Royce, de repente ensurdecedor. O assento de couro abaixo dele parecia estranho, como se ele estivesse ocupando a vida de outra pessoa. Victoria estudou seu perfil no brilho âmbar das luzes da rua passando. Seus olhos esmeralda não perdiam nada. Isso não foi negócios, disse ela calmamente. Ele se virou para encará-la, observando a mulher que havia concordado em se casar com ele há 6 meses. Victoria Whitmore possuía uma beleza elegante que pertencia a galerias de arte.
pele de porcelana, cabelo loiro platinado sempre perfeitamente penteado. O tipo de traços refinados que enfeitavam fotografias de eventos de caridade. Ela vinha de dinheiro antigo. Entendia o mundo dele. Nunca exigiu mais do que ele estava disposto a dar. Não, ele admitiu, não foi. O motorista navegou pelo tráfego noturno do centro de Seattle. As luzes da cidade criando um caleidoscópio de cores através das janelas escurecidas do carro. A cobertura de Nathaniel estava a 20 minutos de distância. A mesma cobertura onde ele uma vez segurou Sienna contra as janelas do chão ao teto. Assistindo o nascer do sol pintar o Puget Sound em tons de dourado. Conte-me, disse Victoria, cruzando as mãos manicuradas no colo. Nathaniel exalou lentamente. Minha ex-namorada teve um bebê, 2 meses atrás. Ele nasceu prematuro e está na terapia intensiva. A expressão de Victoria não mudou. Sem flash de ciúmes. Sem lágrimas. Sem acusações. Ela processou a informação com a mesma precisão analítica que aplicava ao seu trabalho na Fundação de Arte. Quando vocês terminaram? 7 meses atrás. A matemática pairou entre eles como uma lâmina. O anel de noivado de Victoria, um diamante impecável de 3 quilates que ele escolheu por sua perfeição e não por seu sentimento, capturou a luz quando ela tocou a garganta. Você não sabia da gravidez? Não foi uma pergunta. Ela nunca me contou. As palavras tinham um gosto amargo. Eu pedi a ela para nunca mais me contatar. Pela primeira vez, a compostura de Victoria rachou ligeiramente. Seus lábios se abriram como se fosse falar, depois se fecharam. Ela se virou para ver a cidade passar, seu reflexo fantasmagórico na janela. Qual era o nome dela? Sienna Blake. Victoria assentiu lentamente. A professora. O peito de Nathaniel apertou. Ele havia mencionado Sienna uma vez, no início do relacionamento deles, descrevendo-a apenas como alguém que queria mais do que eu podia dar. Mas Victoria sempre foi perceptiva, arquivando detalhes como uma curadora catalogando artefatos. Ela ensinava a 4ª série, disse ele suavemente. Tinha esse riso que podia encher uma sala inteira. Ela costumava deixar notas adesivas com piadas terríveis no espelho do meu banheiro. A admissão o surpreendeu. Ele não falava o nome de Sienna em voz alta há meses, mas aqui estava Victoria, permitindo-lhe o espaço para lembrar. Você a amava. Outra afirmação, não uma pergunta. Victoria tinha o dom de cortar o fingimento. A garganta de Nathaniel se contraiu. Eu achava que o amor não era suficiente. E agora? A pergunta permaneceu enquanto eles entravam na garagem subterrânea de seu prédio. O atendente abriu a porta de Victoria, mas ela não se moveu imediatamente. Em vez disso, virou-se para encarar Nathaniel totalmente. Sua expressão serena, mas resoluta. Eu não vou me casar com um homem que acabou de descobrir que tem um filho e não sabe o que isso significa para ele. A simplicidade de sua declaração foi devastadora em sua clareza. 3 semanas se passaram, como um sonho febril. Nathaniel atirou-se ao trabalho com o desespero de um homem se afogando, alcançando um pedaço de madeira. Seu escritório de canto, no 42º andar do Columbia Center, tornou-se uma fortaleza. Suas janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista imponente da Baía de Elliott, que ele mal notava mais. Cronogramas de envio, contratos internacionais, negociações da cadeia de suprimentos, qualquer coisa para manter sua mente ocupada. Sua assistente, Margaret, trazia-lhe café precisamente às 7 da manhã, como fazia nos últimos 8 anos. Uma mulher na casa dos 50 com cabelos grisalhos e olhos gentis, ela havia trabalhado para 3C. E os antes de Nathaniel, mas nenhum havia testado suas habilidades diplomáticas como agora. Você tem a reunião Henderson às 10, disse ela, colocando a xícara fumegante em sua mesa de mogno. Depois o almoço com os representantes da autoridade portuária. Nathaniel assentiu sem levantar os olhos da tela do computador, onde margens de lucro e relatórios de logística se borravam em colunas de números sem sentido. Margaret hesitou na porta. Sr. Crow? A senhorita Whitmore ligou.
Ela gostaria de discutir a devolução do anel de noivado quando for conveniente para o senhor. As palavras o atingiram como um golpe físico, embora ele as estivesse esperando. Victoria havia se mudado de sua cobertura na manhã seguinte à conversa deles, levando apenas seus pertences pessoais e deixando para trás a vida que haviam cuidadosamente construído juntos. Diga a ela para ficar com ele, disse ele calmamente. Senhor? O anel. Diga a ela que é dela. A expressão de Margaret suavizou-se com compreensão. Ela havia testemunhado o relacionamento de Nathaniel com Sienna 2 anos atrás, vira como o C. E o normalmente controlado sorria quando a professora ligava, como todo o seu comportamento mudava quando ela visitava o escritório com biscoitos caseiros para a equipe. Depois que Margaret saiu, Nathaniel levantou-se e caminhou até as janelas. Seattle se estendia abaixo dele, uma cidade de bairros e comunidades onde as pessoas viviam vidas confusas, complicadas e bonitas. Em algum lugar lá fora estava Sienna, provavelmente preparando planos de aula para sua turma da 4ª série, ou talvez sentada ao lado de um berço de hospital, cantando baixinho para um bebê que carregava o DNA de Nathaniel, mas não seu nome. O pensamento fez seu peito doer. Seu telefone vibrou com uma mensagem de seu irmão David em Portland. Soube do noivado. Você está bem? Nathaniel olhou para a mensagem. David não sabia sobre o bebê, sobre Sienna, sobre como o mundo cuidadosamente ordenado de Nathaniel havia implodido com um único telefonema. Seu irmão mais novo ainda acreditava em finais felizes. Ainda achava que o amor conquistava tudo. Noções ingênuas que Nathaniel havia abandonado anos atrás. Bem, apenas ocupado, ele digitou de volta. Mas bem era uma mentira. Ele não estava bem. Ele era um homem de 38 anos que havia construído um império com base em planejamento estratégico e gerenciamento de risco, mas não conseguia dirigir 20 minutos até o Hospital Infantil de Seattle. Ele era alguém que podia negociar acordos multimilionários em 3 idiomas, mas não conseguia encontrar a coragem para encarar a mulher cujo coração ele havia partido. A ironia não lhe passou despercebida. Ele passara toda a sua vida adulta evitando complicações emocionais, acreditando que o desapego era igual à força, mas aqui estava ele, mais emocionalmente comprometido do que nunca, paralisado pela própria vulnerabilidade que passara décadas tentando escapar. O telefone de sua mesa tocou. A voz de Margaret veio pelo interfone. Sr. Crow, há uma ligação do Hospital Infantil de Seattle. Eles estão perguntando sobre informações de seguro para um paciente chamado Blake. A mão de Nathaniel congelou a meio caminho do receptor. O momento da verdade havia chegado, estivesse ele pronto ou não. A mão de Nathaniel tremia enquanto ele pegava o receptor. Através das paredes de vidro de seu escritório, ele podia ver sua equipe se preparando para a reunião Henderson. Suas vozes, um zumbido distante de normalidade, que parecia outro mundo. Aqui é Nathaniel Crow. Sr. Crow, aqui é Janet Morrison, do Hospital Infantil de Seattle. A voz era profissional, porém calorosa, pertencente a alguém acostumado a dar notícias boas e devastadoras. Estou ligando sobre a cobertura de seguro para o bebê Blake. Bebê Blake. Nem mesmo um nome ainda, apenas uma designação institucional que de alguma forma tornava tudo mais real e mais doloroso ao mesmo tempo. O que você precisa saber? A garganta de Nathaniel parecia lixa. Temos o senhor listado como o pai na certidão de nascimento, mas parece haver uma discrepância com as informações do seguro. A cobertura da mãe tem algumas lacunas para cuidados prolongados na UTI neonatal, e queríamos discutir opções. Certidão de nascimento. Pai. As palavras ecoaram na mente de Nathaniel como pedras jogadas em um poço profundo. Em algum lugar nos corredores estéreis daquele hospital, seu nome estava escrito em tinta preta ao lado de um bebê que ele nunca tinha visto. Uma criança que lutava pela vida, enquanto Nathaniel escolhia locais para casamento. Ele está...
Nathaniel pausou, procurando as palavras certas. Como ele está? Um momento de silêncio. Você está perguntando como pai, Sr. Crow, porque só posso discutir informações médicas com a família imediata. A pergunta pairou no ar como um desafio. Ele estava perguntando como pai? Por meses ele tinha sido Nathan Crow, CEO de sucesso, noivo confiável, homem com um plano. Mas pai, essa identidade parecia estranha, aterrorizante e de alguma forma inevitável, tudo ao mesmo tempo. Sim, ele disse calmamente. Estou perguntando como o pai dele. Ele está indo bem considerando tudo. Nasceu com 31 semanas, então teve alguns desafios respiratórios iniciais, mas está estável nas últimas 2 semanas. Os médicos estão otimistas sobre uma alta no próximo mês se ele continuar ganhando peso. 31 semanas. Nathaniel fez as contas automaticamente. O bebê fora concebido durante aquelas últimas semanas douradas com Sienna, quando eles ainda acreditavam que o amor poderia ser suficiente, antes que o medo o fizesse construir muros mais altos que as janelas de sua cobertura. E quanto a Sienna, como ela está? A Sra. Blake é dedicada. Ela está aqui todos os dias. Às vezes dorme na cadeira ao lado do berço. As enfermeiras tentaram convencê-la a ir para casa com mais frequência, mas a voz de Janet suavizou. Ela é uma lutadora, assim como o filho dela. O filho dela, não o filho deles ou o seu filho. A distinção não passou despercebida por Nathaniel. Eu gostaria de cuidar da situação do seguro, disse ele. De tudo, o que quer que ele precise. Isso é muito generoso, Sr. Crow. Pedirei ao nosso coordenador financeiro para ligar para o senhor esta tarde com os detalhes. Depois de desligar, Nathaniel sentou-se na cadeira de couro que uma vez o fez sentir-se poderoso. Agora simplesmente sentindo-se pequeno. Através de sua janela, balsas cruzavam a Baía de Elliot como brinquedos, carregando pessoas de e para suas vidas complicadas, seus amores bagunçados, seus milagres não planejados. Margaret apareceu em sua porta, sua expressão gentil mais sábia. A reunião Henderson. Cancele, disse Nathaniel pegando as chaves do carro. Cancele tudo hoje. O que devo dizer sobre onde o senhor foi? Nathaniel parou na porta, seu reflexo capturado na superfície polida. Terno caro, postura perfeita, olhos vazios. Diga a eles que estou aprendendo a ser alguém que eu deveria ter sido o tempo todo. A viagem para o Hospital Infantil de Seattle levou 43 minutos através do tráfego do meio-dia, mas pareceu uma vida inteira. O Rolls Royce de Nathaniel moveu-se pelo distrito universitário como um fantasma prateado, passando por cafés onde estudantes universitários se debruçavam sobre laptops, passando por livrarias e galerias que pertenciam a um mundo onde as pessoas tomavam decisões com o coração em vez de planilhas. Ele estacionou na garagem de visitantes, as mãos segurando o volante muito tempo depois que o motor silenciou. O hospital surgia diante dele através do para-brisa, um edifício moderno de vidro e aço que de alguma forma conseguia parecer imponente e acolhedor. Um lugar onde milagres e desgostos caminhavam de mãos dadas pelos mesmos corredores. O elevador para a UTI neonatal parecia impossivelmente pequeno. Nathaniel o compartilhou com um jovem casal segurando copos de café um no outro, seus olhos vermelhos de exaustão e esperança. A mulher usava uma pulseira hospitalar, provavelmente uma nova mãe visitando seu próprio bebê prematuro. Eles não falaram, mas sua presença o lembrou de que ele não estava sozinho neste espaço liminar entre o medo e o amor. Na recepção da UTI neonatal, uma enfermeira com olhos gentis e cabelos prateados levantou os olhos do computador. Seu crachá dizia: Susan, 32 anos de experiência em UTI neonatal. Estou aqui para ver o bebê Blake, disse Nathaniel, sua voz mais firme do que se sentia. A expressão de Susan mudou ligeiramente.
Reconhecimento, talvez, ou simplesmente a avaliação praticada de alguém que vira inúmeros pais em vários estados de agitação emocional. E você é? Nathaniel Crowe, eu sou o pai dele. As palavras pareciam estranhas em sua boca, como falar uma língua que ele ainda estava aprendendo. Susan assentiu e consultou seu computador. A senhora Blake saiu há cerca de 1 hora, provavelmente para almoçar na lanchonete, mas você é bem-vindo para visitá-lo. Você já esteve em uma UTI neonatal antes? Nathaniel balançou a cabeça. Pode ser avassalador na primeira vez. As máquinas, os sons... Mas lembre-se, todo esse equipamento está ajudando-o a ficar mais forte. Sua voz carregava a autoridade gentil de alguém que guiara inúmeras famílias através deste labirinto particular de esperança e terror. Quarto 7, no final do corredor e à sua esquerda. Nathaniel lavou as mãos na estação de higienização. O cheiro antisséptico agudo e clínico. O corredor estendia-se diante dele, ladeado por quartos onde pequenos guerreiros travavam batalhas que seus pais só podiam testemunhar. Ele podia ouvir o bip rítmico dos monitores, o suave zumbido dos ventiladores, as conversas silenciosas entre enfermeiras que se moviam com graça praticada. O quarto 7 era menor do que ele esperava, dominado por uma incubadora que parecia mais uma nave espacial do que um berço. Dentro, impossivelmente pequeno, jazia seu filho. O bebê era menor que o antebraço de Nathaniel. Sua pele translúcida e frágil, o peito minúsculo subindo e descendo sob uma teia de fios e tubos. Cabelo escuro, da cor do de siena, cobria sua cabeça perfeitamente formada. Seus dedos, não maiores que palitos de fósforo, estavam enrolados em punhos frouxos. Nathaniel havia se preparado para muitas emoções. Culpa, medo, incerteza. Ele não havia se preparado para a onda avassaladora de proteção que desabou sobre ele, roubando seu fôlego e trazendo lágrimas que ele não sabia ser capaz de derramar. Você é perfeito, ele sussurrou, sua voz falhando nas palavras. Você é absolutamente perfeito. Atrás dele, uma voz suave disse. Ele é, não é? Nathaniel se virou para encontrar Sienna parada na porta, e seu coração esqueceu como bater. Sienna Blake estava parada na porta como um retrato de exaustão e graça. Seu cabelo ruivo, antes brilhante e perfeitamente penteado, estava puxado para trás em um coque bagunçado, preso com o que parecia ser uma caneta. Olheiras sombreavam seus olhos verdes, mas eles ainda mantinham o mesmo calor que uma vez fez Nathaniel acreditar em possibilidades além das margens de lucro. Ela usava jeans desbotados e um suéter cinza macio, roupas escolhidas para o conforto durante longas vigílias hospitalares, não para impressionar ninguém. Ela parecia bonita da maneira que apenas a verdade podia tornar alguém bonito. Crua, real, despojada de fingimento. Olá, Nathan, disse ela calmamente, usando o apelido que apenas ela tinha permissão para falar. Sienna. O nome dela parecia voltar para casa e dizer adeus ao mesmo tempo. Eles ficaram lá por um momento, separados por 1 metro de linóleo hospitalar e 7 meses de silêncio, com o filho dormindo entre eles em seu casulo tecnológico. Os monitores bipavam constantemente, uma canção de ninar mecânica que se tornara a trilha sonora da vida de Sienna. Ele se parece com você quando dorme, disse ela, movendo-se para o lado oposto da incubadora. Seus movimentos eram praticados, econômicos. Ela sabia exatamente como navegar pelo labirinto de fios e tubos. O mesmo pequeno senho franzido, como se estivesse tentando resolver um problema em seus sonhos. Nathaniel observou as mãos gentis dela ajustarem um cobertor minúsculo através das vigias da incubadora. Movimentos tão naturais que falavam de inúmeras horas passadas ali. Qual é o nome dele? Eu não dei um nome a ele ainda. A voz de Sienna carregava um peso que ia além da simples indecisão. Eu continuei pensando. Eu continuei esperando que você pudesse querer ajudar a escolher. A admissão pairou entre eles como uma ponte que nenhum dos dois tinha certeza se deveria cruzar. Nathaniel estudou o rosto de seu filho,
Tão pequeno, tão perfeito, tão completamente dependente de máquinas para cada respiração. Há quanto tempo ele está fora do ventilador? Ele perguntou, notando a ausência do tubo de respiração. 4 dias agora. O doutor Martinez diz que os pulmões dele estão ficando mais fortes. Os dedos de Siena traçaram padrões na superfície da incubadora. Ele tem tentado chorar, não com muito sucesso ainda, mas tentando. Um lutador, assim como a mãe dele. Nathaniel podia ver agora. O conjunto determinado de ombros minúsculos. A maneira como os pequenos punhos se fechavam como se estivessem prontos para a batalha. Este bebê tinha a força teimosa de Siena, a mesma qualidade que a fez recusar se contentar com metade do coração de Nathaniel todos aqueles meses atrás. A situação do seguro. Nathaniel começou. Eu não pedi por isso. Siena interrompeu, sua voz afiada pela exaustão em vez de raiva. Eu não pedi nada de você. Eu sei. Ele olhou para ela através da cama do filho deles. Mas ele não deve pagar pelos meus erros. Algo mudou na expressão de Siena. Não perdão. Isso levaria tempo se viesse. Mas talvez o começo da compreensão de que esse homem diante dela não era o mesmo que havia ido embora 7 meses atrás. Eu estava com medo, disse ela de repente, as palavras caindo como água através de uma represa quebrada. Quando ele nasceu, quando o levaram às pressas e eu não pude vê-lo por horas, quando as máquinas estavam respirando por ele, eu estava com tanto medo e eu queria te ligar tanto que doía fisicamente. Por que você não ligou? O riso de Siena foi suave e amargo. Porque você deixou muito claro que querer você era algo que eu precisava parar de fazer. A verdade cortou fundo. Nathaniel lembrou-se daquela última briga. A maneira como ele sistematicamente desmantelou as esperanças dela. Convencido de que a crueldade seria mais gentil do que o sofrimento prolongado. Ele estava errado sobre tantas coisas. Estou aqui agora, disse ele calmamente. Está? Os olhos de Siena encontraram os dele pela primeira vez desde que ela entrou no quarto. Ou você está apenas aqui até que isso fique complicado? A pergunta ecoou no ar estéril muito tempo depois que Siena a falou. Nathaniel não respondeu imediatamente. Não conseguia responder realmente, porque as palavras haviam falhado com ambos antes. Em vez disso, ele puxou o telefone e começou a digitar. O que você está fazendo? Siena perguntou, observando-o com curiosidade cautelosa. Limpando minha agenda. Ele rolou por semanas de reuniões, teleconferências, apresentações de investidores. Vou ficar. Por quanto tempo? O tempo que for necessário. Algo piscou no rosto de Siena. Surpresa, talvez. Ou o fantasma da esperança que ela estava tentando tanto suprimir. Ela já tinha ouvido as promessas dele antes. Viu-as desmoronar sob o peso de sua ambição e medo. Você não precisa. Sim, eu preciso. Nathaniel deixou o telefone de lado e olhou para o filho deles, ainda lutando suas pequenas batalhas atrás de vidro e plástico. Perdi 2 meses da vida dele. Não vou perder mais um dia. As próximas 3 semanas se tornaram um estudo em pequenos gestos e limites cuidadosos. Nathaniel aparecia todas as manhãs às 8h30, sempre carregando 2 copos de café. Um preto para ele. Um com creme e 2 açúcares para Siena. Ele nunca perguntava se ela queria. Simplesmente o colocava ao alcance e se acomodava na desconfortável cadeira de visitante ao lado da incubadora. Ele aprendeu o ritmo da UTI. Trocas de turno às 7h07. Rondas às 10h04. As horas silenciosas entre 1 e 3 da manhã, quando as luzes diminuíam e a esperança parecia mais frágil e mais feroz. Ele memorizou os nomes de cada enfermeira. Trouxe biscoitos caseiros que ele tentou recriar desajeitadamente da antiga receita de Siena. E ouviu com atenção genuína quando explicavam horários de alimentação e metas de peso. A doutora Martinez, uma mulher de fala mansa na casa dos 40 anos com olhos gentis por trás de óculos de aros de arame, começou a incluir Nathaniel nas atualizações médicas. Ela explicou como os pulmões prematuros se desenvolviam.
Mostrou-lhe como ler os monitores. Ensinou-o a reconhecer os sinais sutis de progresso que nem sempre eram visíveis para olhos não treinados. Ele está ganhando peso consistentemente agora, disse ela uma tarde, verificando o prontuário. 20 gramas ontem, 15 no dia anterior. Isso é excelente para a idade gestacional dele. Nathaniel se viu celebrando onças como outros homens celebravam lucros trimestrais. Cada grama que seu filho ganhava parecia uma pequena vitória. Prova de que essa pequena pessoa estava determinada a reivindicar seu lugar no mundo. Sienna observava tudo com a atenção cuidadosa de alguém que aprendera a não confiar facilmente. Ela via como os ternos caros de Nathaniel davam lugar a jeans e suéteres confortáveis. Como seu cabelo perfeitamente penteado ficava bagunçado de passar dedos ansiosos por ele. Como ele aprendeu a falar em sussurros sem ser mandado. Ela notou a maneira como ele lia para o filho deles. Não livros infantis, mas artigos do Wall Street Journal em uma voz suave o suficiente para não perturbar os bebês dormindo nas incubadoras vizinhas. Ela ouviu cantando canções de ninar desajeitadas que ele havia pesquisado no Google em seu telefone. Sua voz profunda falhando ligeiramente em melodias que ele nunca aprendera quando criança. Mais importante, ela o viu ficar. Através de complicações com a sonda de alimentação e alarmes da meia-noite, através do ciclo interminável de esperança e medo que definia a vida na UTI, ele permaneceu uma presença constante. Em uma noite de quinta-feira, enquanto a chuva de outono pintava padrões nas janelas do hospital, o filho deles abriu os olhos pela primeira vez enquanto ambos os pais estavam presentes. "Olhe!" Sienna sussurrou, sua voz cheia de admiração. Olhos azul escuros, ainda muito jovens para se estabelecerem em sua cor permanente, olharam para eles com a intensidade desfocada de uma nova vida. Nathaniel sentiu sua respiração prender. Sentiu algo fundamental mudar em seu peito, como placas tectônicas encontrando uma nova configuração. "Ele nos vê", disse ele calmamente. Pela primeira vez em 7 meses, Sienna sorriu para ele sem reservas. A reunião de alta ocorreu em uma pequena sala de conferências que cheirava a café industrial e otimismo cauteloso. A doutora Martinez sentou-se em frente a Nathaniel e Sienna, uma pasta parda grossa com registros médicos espalhada entre eles como um roteiro para um futuro incerto. "Ele superou todas as nossas expectativas", disse a médica, seu sorriso genuíno, mas temperado com cautela profissional. Seu peso subiu para 4 libras e 12 onças, aproximadamente 2,15 quilos. Seus pulmões estão funcionando bem por conta própria. Salvo quaisquer complicações, acho que podemos começar a falar sobre levá-lo para casa na próxima semana. Casa. A palavra pairou no ar com todas as suas implicações complicadas. Nathaniel olhou para Sienna, que estava tomando notas cuidadosamente no pequeno caderno que carregara durante toda a jornada na UTI. A caligrafia dela ainda era a mesma. Precisa, ligeiramente inclinada, a caligrafia de alguém que passara anos guiando alunos da 4ª série através de testes de ortografia. "E quanto aos cuidados de acompanhamento?" Sienna perguntou, sua voz firme, mas subjacente à ansiedade que todo pai de UTI carregava. "Visitas regulares ao pediatra, é claro. Fisioterapia para monitorar seu desenvolvimento motor. Bebês prematuros às vezes precisam de apoio extra para alcançar sua idade ajustada. E vamos querer vê-lo de volta aqui na clínica de acompanhamento da UTI aos 3 meses, 6 meses e 1 ano. Nathaniel se viu fazendo anotações mentais sobre sua agenda, já reestruturando reuniões de diretoria e teleconferências em torno de consultas de pediatra que ele nunca imaginou frequentar. "Há também a questão dos arranjos de moradia", continuou a doutora Martinez gentilmente.
Bebês prematuros precisam de consistência, exposição mínima a multidões ou doenças, e pais que possam responder rapidamente a mudanças em sua condição. Vocês já discutiram onde ele vai morar? A pergunta que todos vinham evitando finalmente sentou-se à mesa, impossível de ignorar. Nathaniel e Siena trocaram olhares através do espaço estéril, duas pessoas que uma vez compartilharam tudo, agora navegando no delicado território da responsabilidade compartilhada sem amor compartilhado. Eu tenho uma casa em Magnólia, disse Siena cuidadosamente. 2 quartos, bairro tranquilo. Já comecei a preparar o quarto do bebê. E o senhor, Sr. Crow? A doutora Martinez perguntou. Nathaniel temia esse momento. Sua cobertura, com suas paredes de vidro e estética minimalista, parecia tão adequada para um bebê quanto um museu. Estou fazendo arranjos, procurando lugares que seriam mais adequados. Após a reunião, eles caminharam pelos corredores do hospital em silêncio confortável, o filho dormindo pacificamente nos braços de Siena. 3 meses na UTI o haviam preparado para a alta, mas nada havia preparado Nathaniel para a simples visão de seu filho fora das barreiras de plástico da incubadora. Você não precisa se mudar, disse Siena enquanto esperavam pelo elevador. Quero dizer, você não precisa desenraizar toda a sua vida por causa disso. Ele é minha vida agora, respondeu Nathaniel sem hesitação. Todo o resto é apenas logística. As portas do elevador se abriram e eles entraram com um jovem casal, segurando flores e balões, claramente visitando um recém-chegado na maternidade. Nathaniel lembrou-se de ter sido tão otimista uma vez, acreditando que o amor seguia cronogramas organizados, que os bebês chegavam quando os pais estavam prontos para eles. Encontrei uma casa, disse ele calmamente, em Magnólia, na verdade, a 3 quarteirões da sua. As sobrancelhas de Siena se ergueram. Você comprou uma casa? Pendente de inspeção, 4 quartos, quintal grande, boas escolas por perto. Ele fez uma pausa, estudando o rosto adormecido do filho. Imaginei que ele precisará de espaço para crescer, e você precisará de reforço quando estiver exausta às 3 da manhã. Por um momento, a compostura cuidadosamente mantida de Siena rachou, não em lágrimas, mas em algo mais suave, reconhecimento talvez do homem que ela uma vez acreditou que ele poderia se tornar. E a sua empresa? Sua vida no centro da cidade? A empresa sobreviverá. Margaret já está identificando associados que podem lidar com mais viagens. Ele a olhou diretamente pela primeira vez desde que as portas do elevador se fecharam. Eu quis dizer o que disse lá dentro. Ele muda tudo. O elevador parou no térreo, mas nenhum dos dois se moveu imediatamente. O filho deles se mexeu levemente nos braços de Siena, fazendo os pequenos sons que haviam se tornado a música mais importante em ambos os seus mundos. Precisaremos conversar sobre horários, disse Siena finalmente. Arranjos de custódia. Como isso vai funcionar? Nós vamos, concordou Nathaniel, mas agora vamos apenas levá-lo para casa. Na primeira noite em casa, ninguém dormiu. A casa de Siena em Magnólia era tudo o que a cobertura de Nathaniel não era. Pisos de madeira quente desgastados por décadas de vida familiar, estantes embutidas cheias de romances e materiais didáticos, janelas que emolduravam vistas de bordos maduros em vez de aço e vidro. O quarto que ela havia preparado era um estudo em amor cuidadoso. Paredes amarelas suaves, uma cadeira de balanço posicionada para pegar a luz da manhã, um móbile de aviões de papel que lançava sombras gentis no teto. O filho deles, ainda sem nome após 3 meses e meio, jazia em seu berço como um pequeno milagre envolto em cobertores de hospital. Com 5 libras, aproximadamente 2,26 quilos, ele parecia impossivelmente pequeno no espaço projetado para bebês a termo. Mas a doutora Martinez lhes assegurara que prematuros muitas vezes pareciam menores em casa do que na UTI. Os monitores não estão bipando, sussurrou Siena da porta às 2 da manhã, sua voz tensa de ansiedade. Nathaniel levantou os olhos da cadeira onde mantinha vigília, seu laptop equilibrado nos joelhos, mas esquecido há horas. Ele está respirando bem,
Tenho observado o peito dele subir e descer. Eles desenvolveram esse padrão sem discutir. Turnos compartilhados durante a noite, um pai descansando, enquanto o outro mantinha a vigilância protetora que a vida na UTI havia treinado neles. A casa continha 3 meses de preocupação acumulada, do tipo que não desaparecia apenas porque profissionais médicos declaravam um bebê saudável o suficiente para ter alta. Fico esperando pelos alarmes, admitiu Siena, acomodando-se na poltrona ao lado da janela. Eu sei. Nathaniel salvou seu trabalho. Uma revisão de contrato que levara 4 horas para completar, em vez de seus habituais 40 minutos. Tudo demorava mais agora, filtrado pela consciência constante de pequenos sons vindos do quarto do bebê. O silêncio é mais alto do que as máquinas jamais foram. Amanhã trouxe Susan da UTI fazendo uma visita de acompanhamento que não era medicamente necessária, mas falava da maneira como algumas enfermeiras se tornavam família para as crianças que ajudavam a salvar. Ela os encontrou na cozinha, revezando-se para segurar o filho enquanto o café passava, uma cena doméstica que teria sido inimaginável 4 meses antes. Ele parece bem, disse Susan, aceitando uma xícara de café e acomodando-se na pequena mesa de jantar de Siena. A cor está excelente, o tônus muscular está melhorando. Como estão as mamadas? A cada 3 horas, exatamente como você nos ensinou, respondeu Siena, balançando inconscientemente enquanto o segurava. Embora ele ainda esteja tomando apenas cerca de 1 onça, aproximadamente 30 mililitros de cada vez. Isso é normal para o tamanho dele. O estômago dele ainda é menor que uma noz. Ele gradualmente aumentará para volumes maiores. Susan estudou ambos os pais com o olho praticado de alguém que vira inúmeras famílias navegarem nessa transição. E como vocês dois estão? Este é um grande ajuste para todos. Nathaniel e Siena trocaram olhares através da ilha da cozinha. Eles estavam funcionando como uma equipe há semanas, mas nenhum dos dois havia abordado o que estavam se tornando um para o outro, ou se estavam se tornando algo. Estamos descobrindo, disse Nathaniel cuidadosamente. Bom, disse Susan, porque ele precisa de vocês dois. Não apenas fisicamente, emocionalmente também. Bebês prematuros são incrivelmente resilientes, mas também sentem quando seus cuidadores estão estressados ou incertos. Depois que Susan saiu, eles se sentaram na sala de estar, enquanto o filho dormia em sua cadeirinha de balanço entre eles. A luz da tarde de outubro entrando pelas janelas que precisavam de cortinas novas. Siena pretendia substituí-las há 2 anos, mas nunca encontrou tempo entre o ensino, a gravidez e o parto prematuro. Tenho pensado em nomes, disse ela calmamente. Nathaniel levantou os olhos do telefone, onde estava respondendo e-mails de Margaret. Sua assistente havia se tornado uma mestre em persistência gentil, encaminhando apenas os assuntos mais urgentes e lidando com todo o resto com a eficiência que vinha de 8 anos interpretando as prioridades dele. O que você estava pensando? James, em homenagem ao meu avô. Ele era o tipo de homem que aparecia quando as pessoas precisavam dele. A mensagem implícita não passou despercebida por nenhum deles. Nathaniel deixou o telefone de lado, dando a ela sua total atenção. James é um bom nome, disse ele, forte e clássico. James Nathan Blake Crow, ela sugeriu timidamente. O nome rifenizado pairou entre eles como uma ponte. Não exatamente reconciliação, mas reconhecimento de que estavam ligados agora de maneiras que transcendiam seu romance desfeito. Eu gostaria disso, disse Nathaniel calmamente. Eu gostaria muito disso. Como se respondesse a finalmente ter um nome, James se mexeu em sua cadeirinha, olhos azul escuros abrindo para estudar as 2 pessoas que passariam o resto de suas vidas descobrindo como amá-lo juntos, enquanto amavam um ao outro separadamente. 6 semanas depois que James chegou em casa, tudo desmoronou em uma terça-feira. Começou com uma febre, apenas 99,8 graus, aproximadamente 37,6 graus Celsius.
mas o suficiente para mandá-los correndo de volta ao Hospital Infantil de Seattle, à meia-noite, sua rotina cuidadosamente construída, dissolvendo-se no pânico familiar de pais de UTI que aprenderam que pequenas mudanças podiam significar tudo. A doutora Martinez examinou James com gentileza minuciosa, enquanto Nathaniel e Sienna ficavam em lados opostos da cama do hospital, suas mãos quase se tocando enquanto alcançavam o filho. Apenas um resfriado leve. A médica garantiu após o que pareceram horas de exames. O sistema imunológico dele ainda está se desenvolvendo, então vamos mantê-lo durante a noite para observação, mas espero que vocês o levem para casa amanhã. O alívio deveria ter seguido. Em vez disso, enquanto sentavam na sala da família da ala pediátrica às 3 da manhã, esperando o reinício do horário de visitas, a exaustão acumulada da parentalidade solo e da responsabilidade compartilhada finalmente rompeu a compostura cuidadosamente mantida de Sienna. Eu não consigo mais fazer isso, ela sussurrou, sua voz crua de fadiga. Nathaniel levantou os olhos do café, alarmado. Ele vai ficar bem. A doutora Martinez disse. Não o James, isso. Ela gesticulou entre eles, abrangendo meses de cooperação educada e limites cuidadosos. Fingir que estamos bem. Fingir que ter um bebê juntos conserta o que quebramos. A iluminação fluorescente do hospital tornava tudo duro, implacável. Nathaniel podia ver cada linha de exaustão no rosto de Sienna, cada sombra da dor que ela carregava desde que o relacionamento deles acabou. Eu achei que estávamos indo bem, disse ele cuidadosamente. Estamos atuando bem. O riso de Sienna foi amargo. Você aparece, ajuda nas mamadas, mudou-se para Magnólia, está dizendo todas as coisas certas. Mas nós dois sabemos que isso não é sustentável. O que você quer que eu faça diferente? Eu quero que você me diga a verdade. Seus olhos verdes brilhavam com lágrimas não derramadas. Por que você está realmente aqui? É culpa? Obrigação? Alguma tentativa equivocada de provar que mudou? A pergunta pairou entre eles como uma lâmina. Ao redor deles, o hospital zumbia com seu ritmo interminável de esperança e cura. Mas em seu pequeno canto da sala da família, tudo parecia suspenso, esperando. Todas essas coisas, admitiu Nathaniel finalmente, mas não apenas essas coisas. Então o quê? Ele ficou quieto por tanto tempo que Sienna começou a juntar a bolsa, preparando-se para sair. Então ele falou, sua voz pouco acima de um sussurro. Eu tinha medo de que, se te amasse do jeito que você merecia, eu me perderia completamente. Passei minha vida inteira construindo muros. E você? Você me fez querer derrubar todos eles. Isso me aterrorizou mais do que qualquer falha nos negócios jamais poderia. Sienna parou de se mover, as mãos ainda agarradas às alças da bolsa. Quando Marcos me ligou sobre James, meu primeiro pensamento não foi sobre responsabilidade ou fazer a coisa certa, foi que eu tinha te perdido 2 vezes, uma vez quando fui embora e novamente quando você teve que passar pela gravidez e nascimento sozinha por causa da minha covardia. Nathan, não estou aqui por culpa, Sienna. Estou aqui porque perder você me ensinou que muros não te protegem da dor. Eles apenas garantem que você a enfrente sozinho. Ele encontrou os olhos dela diretamente, não mais se escondendo atrás do controle cuidadoso que o definira por tanto tempo. Eu te amo. Eu sempre te amei. Eu só estava com muito medo de deixar esse amor significar algo. A admissão assentou entre eles como uma pedra jogada em água parada, criando ondulações que mudariam tudo ou nada, dependendo do que Sienna escolhesse fazer com isso. Ela ficou quieta por um longo tempo, estudando o rosto dele como se o visse claramente pela primeira vez em meses. O amor não é o problema, Nathan. Nunca foi. A voz dela era suave, mas firme. O problema é a confiança. Você quebrou isso quando decidiu que eu era um risco que você não podia correr. Eu sei. E confiança? A confiança tem que ser reconstruída lentamente, dia após dia. Não porque há um bebê que precisa de nós dois, mas porque escolhemos reconstruí-la.
Nathaniel assentiu, entendendo finalmente que isso não era sobre grandes gestos ou palavras perfeitas. Era sobre o trabalho menor e mais difícil de se tornar em pessoas dignas de confiança. Eu gostaria de tentar, disse ele. Se você me deixar. Sienna olhou para a ala pediátrica onde o filho dormia. Depois voltou para o homem que lhe dera a maior dor de cabeça e o maior presente de sua vida. Pergunte-me novamente em um ano, disse ela calmamente, quando soubermos quem realmente somos como pais do James, quando soubermos se esta versão de você é real ou apenas outra performance. Não era a resposta que ele esperava, mas não era um não. E pela primeira vez em sua vida adulta, Nathaniel Crowe contentou-se em esperar por algo que importava. Um ano depois, o parquinho de Magnolia estava vivo com o som da manhã de sábado, risadas de crianças misturando-se com o zumbido distante das buzinas das balsas cruzando o Puget Sound. James estava sentado em seu carrinho, agora um robusto menino de 15 meses com o cabelo escuro do pai e os curiosos olhos verdes da mãe, balbuciando animadamente para os patos remando no pequeno lago próximo. Nathaniel empurrava o carrinho pelo caminho de cascalho, seus movimentos fáceis e naturais, não mais a coreografia cuidadosa de um homem aprendendo a ser pai. Ele usava jeans e um suéter azul marinho, o cabelo um pouco mais longo do que a precisão corporativa que mantivera por décadas. Pequenas mudanças que falavam de transformações maiores. Sienna caminhava ao lado deles, apontando flores para James, que alcançava tudo com o entusiasmo confiante de uma criança que nunca conhecera nada além de amor e segurança. Ela cortara o cabelo ruivo mais curto, emoldurando o rosto de uma maneira que a fazia parecer mais jovem e de alguma forma mais resolvida consigo mesma. "Pato!" James gritou com a empolgação de uma criança pequena, sua pronúncia ainda encantadoramente imperfeita. "Isso mesmo, bebê pato." Sienna sorriu, a expressão vindo tão naturalmente quanto respirar. As sombras que viviam em seus olhos durante aqueles primeiros meses difíceis haviam gradualmente desaparecido, substituídas por algo mais firme, mais pacífico. Eles haviam encontrado seu ritmo no último ano. Não a parceria romântica que uma vez compartilharam, mas algo diferente, mais intencional. Nathaniel de fato se mudara para Magnolia, a 3 quarteirões da casa de Sienna como prometido, e sua presença se tornara tão confiável quanto o nascer do sol. Buscas na escola quando Sienna estava em reuniões de pais, vigílias de febre no meio da noite quando James estava com os dentes nascendo, visitas ao parquinho nas manhãs de sábado que evoluíram de obrigação estranha para prazer genuíno. O contrato Henderson foi aprovado, mencionou Nathaniel enquanto se acomodavam em um banco com vista para a água. James imediatamente começou suas tentativas de escapar do carrinho, querendo explorar o fascinante mundo de lascas de madeira e estruturas de escalada. "A expansão de Singapura?" Sienna ajudou James a descer, mantendo uma mão em suas costas, enquanto ele dava passos vacilantes em direção a um grupo de balanços para crianças. Margaret diz que o conselho ficou impressionado com a estrutura de gestão remota que desenvolvemos. O sorriso de Nathaniel era autodepreciativo. Aparentemente, ter um equilíbrio entre vida profissional e pessoal me torna um pensador mais estratégico. Era verdade. O homem que uma vez media o sucesso em lucros trimestrais aprendera a medi-lo em momentos diários. Os primeiros passos de James dados segurando os dedos de Nathaniel, o orgulho na voz de Sienna quando falava de seus alunos, a satisfação silenciosa de ler histórias de ninar para uma plateia de um menino pequeno que achava que seu pai havia pendurado a lua. "Falando em trabalho", disse Sienna cuidadosamente, "eu consegui a promoção. Diretora da Magnolia Elementary, começando no próximo outono." Nathaniel virou-se para encará-la totalmente, sua expressão iluminando-se com orgulho genuíno. "Sienna, isso é incrível. Parabéns. Significa horas mais longas às vezes, mais responsabilidade. E eu estarei aqui." Ele disse simplesmente, "O que você precisar."
A promessa pairou entre eles, sólida e inquestionada. Ao longo do último ano, ele provou a verdade de tais declarações através de inúmeras pequenas ações. Aparecendo cedo para seus turnos de fim de semana quando Sienna estava com gripe, reorganizando viagens de negócios em torno das consultas do pediatra de James, aprendendo a fazer refeições para crianças que realmente eram comidas em vez de jogadas no chão. James voltou cambaleando para eles, segurando uma folha de bordo que descobrira, o rosto brilhando com a alegria do tesouro encontrado. Ele subiu no colo de Nathaniel, com a confiança casual de uma criança que nunca duvidou de suas boas-vindas lá. "Papai, olha!" James segurou sua folha como se contivesse os segredos do universo. "Lindo, amigão, que cor é essa?" "Vermelho", James anunciou orgulhosamente. "Quase vermelho." Sienna corrigiu gentilmente, acomodando-se ao lado deles no banco. Eles ficaram sentados em silêncio confortável, observando outras famílias navegarem pelos desafios universais da diplomacia de parquinho e negociações de lanches. Um ano atrás, essa cena teria sido inimaginável. Os três existindo no mesmo espaço sem tensão, sem o peso da história não resolvida, fazendo cada interação parecer caminhar por um campo minado. "Você já pensou sobre..." Sienna começou, depois parou. "Sobre nós?" A voz de Nathaniel era quieta, cuidadosa. "Às vezes," ele assentiu compreendendo. "Eu também." James adormecera contra o peito de Nathaniel, uma mão pequena ainda segurando sua folha de outono, a outra emaranhada no suéter do pai. A confiança naquele corpo pequeno, a completa segurança de uma criança que sabia que era amada incondicionalmente, representava tudo o que haviam construído juntos na esteira de promessas quebradas e chances perdidas. "Eu não sou a mesma pessoa que se afastou de você", disse Nathaniel calmamente. "Eu sei." Sienna estudou seu perfil. Mais forte agora, mais certo, moldado pela responsabilidade e amor em alguém que ela ainda estava aprendendo a reconhecer. "Eu não sou a mesma pessoa que deixou você se afastar." A admissão surpreendeu a ambos. No último ano, Sienna descobrira seu próprio crescimento, sua própria força. Ela aprendera a confiar em seus instintos como mãe, a construir uma vida que não exigisse a aprovação ou apoio de mais ninguém para se sentir completa. Ela encontrara paz em sua própria companhia, alegria em seu trabalho, satisfação na família que criara com intenção em vez de acidente. "Onde isso nos deixa?" Nathaniel perguntou. Sienna ficou quieta por um longo tempo, observando as balsas cruzarem o estreito como ela uma vez as observava das janelas da cobertura de Nathaniel, quando o futuro parecia infinito e incerto e cheio de possibilidades. "Acho que", disse ela finalmente, "isso nos deixa exatamente onde precisamos estar. Não onde estávamos, mas não necessariamente para onde estamos indo também." O sol estava se pondo atrás das montanhas olímpicas, pintando o céu em tons de rosa e dourado. James se mexeu nos braços do pai, mas não acordou, seguro no conhecimento de que estava exatamente onde pertencia. Enquanto caminhavam para casa pelas ruas arborizadas de Magnólia, 3 pessoas que encontraram seu caminho para o amor através da perda, para a família através do desgosto, para a confiança através do trabalho paciente de aparecer dia após dia, uma pergunta pairava no ar de outono. Quando o amor ganha uma segunda chance, nós a aceitamos? Ou escolhemos o belo pedaço imperfeito do que já construímos? Seus pensamentos significam tudo para nós. Por favor, compartilhe o que você escolheria nos comentários. Obrigado por assistir. Seu feedback é muito importante para o nosso trabalho. Então, por favor, deixe um comentário dizendo o que você acha e de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma história. Sua participação é muito importante para a continuação do nosso trabalho. Então, por favor, compartilhe esta história com qualquer pessoa que também adoraria.